ACS, Associação de Capelania na Saúde, é uma associação beneficente de assistência social e educacional de natureza religiosa, humanitária, filantrópica e cultural, sem fins econômicos ou lucrativos e sem vínculo ou interesse político partidário. A ACS se dedica ao Ministério de Assistência aos enfermos, familiares e profissionais da saúde, bem como a formação e desenvolvimento de capelanias hospitalares. Também presta assistência espiritual a pessoas em sofrimento, mediante a aplicação do conforto da Palavra de Deus. Promove o desenvolvimento e integração de capelanias, capacitando, orientando, credenciando capelanias, capelães e visitadores hospitalares. Também supervisiona o exercício do Ministério de Capelania e promove a prestação gratuita de assistência e amparo social e material aos pacientes carentes e familiares. Outra função da ACS é promover atividades complementares aos enfermos hospitalizados em tratamento rádio ou quimioterápico, ambulatorial ou domiciliar, aos seus acompanhantes e cuidadores, bem como acompanhamento aos familiares após a alta médica ou o óbito do paciente. Nós cooperamos na humanização dos hospitais, através da interação com os profissionais e estudantes da área da saúde, promovendo devocionais, palestras, cursos e congressos para sensibilização e preparo para o cuidado integral dos pacientes. Promovemos assistência e apoio espiritual aos profissionais da área da saúde, através do aconselhamento pessoal. Esta é a ACS. Você também pode fazer parte da capelania hospitalar ou da Casa do Aconchego, trabalhando voluntariamente conosco. Venha se preparar. Temos agora um curso de capelania hospitalar em EAD. Entre no nosso site capelanianasaude.org.br. Olá, minha gente querida! Que bom estarmos novamente juntos no nosso programa Capelania, gente cuidando de gente. E hoje teremos uma pessoa muito especial. Você vai aprender, crescer e se emocionar com o testemunho da querida Rosana Pavão. Daqui a pouquinho eu vou apresentá-la e você vai poder conversar conosco através do seu celular, no chat, através do chat. Mande perguntas, faça suas considerações, converse conosco, que nós teremos muito prazer em estar pertinho de você, mesmo que à distância. A Rosana está em São José dos Campos e por isso nós vamos estar fazendo esse programa dessa maneira diferente, nova. Eu quero ler para vocês algumas coisas muito especiais. Eu fiquei boquiaberta ao saber que de março de 2020 até fevereiro de 2021, nós tivemos no Brasil 1.500.000 mortes. Destas, muitas foram pelo Covid, mas foram 365.000 além da média histórica. Quantas famílias estão desnorteadas, estão perdidas, sofrendo a dor da perda. E hoje nós vamos estar falando não só sobre perda, sobre sofrimento, mas principalmente sobre o consolo do Senhor em meio ao sofrimento, porque só a palavra de Deus nos traz vida, nos traz alento, nos traz esperança, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Meu nome é Eleni Vassão, eu sou capelã hospitalar há 39 anos, sou também
diretora-geral da Associação de Capelania na Saúde e presidente do Conselho Presbiteriano de Capelania do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. E sou membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, com muito prazer e muita alegria. Quero ler para você um trechinho da Palavra de Deus, que diz assim, Salmo 119, versículo 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Alguém disse, quando uma pessoa não resiste e chora a perda de um ser amado, ela está se comportando como um ser humano. Chorar a perda de alguém a quem se ama é demonstração de amor, não de fraqueza. A expressão da dor é testemunha da nossa humanidade, não da ausência de bravura. Billy Graham disse, Deus nos conforta não para que fiquemos confortáveis, mas para que nos tornemos confortadores. É o Deus de toda consolação que nos consola em toda angústia, para que possamos confortar pessoas que passem por qualquer tipo de adversidade. Deus não brinca conosco e quando Ele permite que as coisas aconteçam, mesmo que nós não consigamos compreender e nos doam muito, Ele está trabalhando o nosso caráter, Ele está nos mostrando quem Ele é no sentido de estar bem perto, bem próximo, estar cuidando de nós, segurando a nossa mão e andando conosco a cada passo, para que possamos confiar ainda mais nele. Quero apresentar agora a Rosana e quero dar para vocês algumas dicas sobre ela. Rosana Cláudia Galvão Pavão, tem 50 anos, é nascida em Belém do Pará, casada com Leônidas Pavão, tem 2 filhos, Gabriel, de 18 anos, e Isabela, de 13. Eles foram consagrados a pastores pela Igreja Batista Missionária da Amazônia, no Pará. São atuantes no ministério com famílias. Ela é formada em serviço social e atualmente eles são membros da Igreja Batista Memorial de Alphaville e líderes do Instituto Paixão por Vidas, que treina e envia missionários. Queria deixar aqui a Rosana agora. Fale conosco, apareça na tela e Rosana, muito, muito, muito bem-vinda. Muito obrigada por você estar aqui compartilhando essa sua experiência tão difícil, mas ao mesmo tempo o conforto que o Senhor tem lhe dado. Bem-vinda, Rosana. Obrigada, Eleni. Uma alegria estar aqui com você, participando desse programa, que eu creio que vai ser bênção na vida de muitas pessoas. Amém. É nesse sentido mesmo que nós temos orado. Que seja de grande bênção, de grande conforto, de grande impacto e que nos faça reavaliar as nossas vidas também. Porque muitas vezes nós vivemos como se nós fôssemos eternos. Que ser filho de Deus nos isenta de todos os problemas. E eu creio que não é verdade. Conta pra gente, Rosana, um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho missionário, sobre o trabalho que você faz junto com o seu maridão, seus filhos. Fala pra gente um pouquinho. Então, você já falou, deu um brief rápido, né, do que nós fazemos. Sintetizando, temos uma paixão por famílias, nossa maior paixão é trabalhar na prevenção, para que as famílias tenham harmonia, alegria, e a gente se interessa muito em trabalhar a educação de filhos, a maneira de Deus, com os casados para sempre, a aliança, tudo que a gente puder reunir para ajudar as famílias, dando suporte, ferramenta, para que elas enfrentem os desafios, né, no relacionamento conjugal. A gente procura ajudar muito nessa área. A gente tem muito chamado nessa área familiar, né?
realmente trabalhando na prevenção, trabalhando com o curso de noivos, para que eles entendam o que é casamento, né? Que hoje as pessoas estão se casando por se casar, não sabem nem o que é uma aliança. Enfim, tudo que venha contribuir para que realmente o casamento se solidifique e que a gente não veja o caos, né? Famílias dilaceradas por falta de entendimento, de comunicação, de harmonia, de entender o que realmente é um lar, uma casa, um pai, uma mãe. Enfim, a gente entende o seguinte, que a igreja começa em casa, né? Com o papai, com a mamãe, tudo começa em casa. A nossa base forte é a família. Que precioso, Rosana, muito precioso. A família que hoje é tão desconsiderada tem sido objeto de tentativas de desconstrução, de aniquilação. E graças a Deus que você e seu marido têm trabalhado tanto nesse ministério e realmente a igreja começa em casa. Não adianta a gente mandar os nossos filhos para a igreja se nós não estivermos vivendo o evangelho dentro de casa. É primordial. Verdade. E conta para mim quais foram as verdades básicas que os seus pais, fala um pouquinho sobre eles também, que eles ensinaram a você desde pequena. Então, papai e a mamãe, assim, meu pai um apaixonado por Jesus, minha mãe também, né? Eles muito jovens, casaram muito jovens, entregaram suas vidas para Jesus. E um exemplo de fé, eles foram missionários por muito tempo na região ribeirinha, assim, amando pessoas, amando gente. Eles sempre passaram uma lição muito forte para mim da seguinte forma, que as pessoas são mais importantes do que as coisas e que o nosso lar não é aqui, é lá no céu com Jesus. E a gente está passando só um tempo. E eles se dedicaram muito a isso, cuidando de pessoas, cuidando de gente, amando pessoas, sabe? Então isso era muito forte neles, se dedicaram muito, eles foram pastores na região ribeirinha, eu acho que por 40 anos, foram bem jovens mesmo, atenderam chamados de Deus, muito jovens, ao ponto de um dia, quando ele realmente foi para um lugar chamado, acho que foi o último campo dele, Oeiras do Pará. Ele disse, filha, eu amo isso aqui é a minha vida. E logo em seguida se dedicou mais ainda, meu irmão, bem novo, ele o acompanhou nesse ministério. Lá ele desenvolveu os filhos também. Então eu venho de uma família assim, de pastores, missionários. Papai e mamãe eram assim, apaixonados por isso e implantaram isso no coração da gente, né? Dizendo que o que vale a pena nessa vida é cuidar de pessoas, amar pessoas e se importar por elas. Que precioso, Rosana. Você está falando que eles andaram com Jesus de uma maneira tão íntima, tão pessoal, que eles realmente ganharam o coração dele, né? No sentido assim, eu só vejo isso no sentido assim, é isso que ele quer colocar em nós, o seu coração, o amor ao Senhor sobre todas as coisas e amor às pessoas também, considerando-as acima de tudo e investindo na vida delas. Não é um amor platônico, não é um amor superficial só de palavras, mas é um amor de arregaçar as mangas e ir ao encontro das pessoas que estão necessitando, né? Um projeto missionário na população ribeirinha, então. Que coisa linda. Sim, sim. E uma coisa interessante que você falou foi, eles ensinaram você desde menina que nós somos peregrinos, que nós estamos de passagem aqui. Estamos a caminho do nosso lar celestial. E conta para mim, o tempo todo eles falavam sobre isso. Que coisa. Como a gente, às vezes, fala assim, ok, eu vou para o céu um dia. Mas enquanto isso eu quero aproveitar ao máximo e que seja muito depois, né? Mas quando a gente tem essa convivência com o Senhor, a gente está preparado para partir a qualquer hora, porque o tempo é dele. É verdade. Conta pra gente o que aconteceu
dentro da pandemia do Covid em relação à sua família. Sim. Então, como você já compartilhou aí com os telespectadores, né, que estão nos ouvindo, eu estou aqui em São José, estou aqui morando há 2 anos e os meus pais no Pará, minha família toda no Pará. E veio essa pandemia, né? Eu passei novembro, dezembro com eles, matando a saudade da família e tudo, e voltei para São José dos Campos. E meu esposo planejou, olha, vai ser seus 50 anos, vamos reunir toda a família em março. E conseguimos arrumar as coisas, né, para esperar os meus irmãos. Eu venho de uma família contando comigo, 5 irmãos, eram 2 homens e ficaram as 3 mulheres, né? Enfim, aí no início de março, eu tive a notícia que meu pai e minha mãe estavam resfriados, porque eles sempre ficavam resfriados, mas logo eles ficavam bem. E nunca fiquei preocupada, assim, não é Covid, porque normalmente eles ficam resfriados, logo se recuperam, né? Mas assim, quando eu vi, realmente eles estavam com Covid. Meu pai fez o teste, minha mãe foi contaminada, logo em seguida, meus 2 irmãos mais velhos, né, um de 54, o outro de 55, enfim. Quando eu percebi, toda a família contaminada. E eu aqui, já com o coração já preocupado, orando, chorando, que era muito apegada aos meus pais, muito mesmo. E, enfim, meu pai, de repente, já foi para o hospital e ali já foi também entubado. E tudo aconteceu num período que, infelizmente, Belém não teve... Foi um volume muito grande de pessoas, né? Passando pelo Covid. Então, o sistema de saúde não conseguiu abraçar, né? Dar esse cuidado a todo mundo, como a gente acompanhou na mídia. E, enfim, meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos foram entubados. Só que o meu pai foi o primeiro a partir. E meu esposo estava no Pará e eu aqui. E ele estava com vida, né? E eu estava naquela esperança, não, vai ficar tudo bem. Eu creio em nome de Jesus, vai ficar tudo bem. Só que quando meu esposo chegou de Belém, ele chegou de manhã e eu ia à noite. Então, e ele já me deu a notícia, ó, filha, seu pai partiu. Então, eu ia ainda nessa esperança de vê-lo, né, de poder fazer alguma coisa, sei lá, tentar cuidar. Eu não conseguia ficar daqui só olhando, sabe? Enfim, mas eu fui numa fé tão forte, falando, não, mas eu vou em nome de Jesus ajudar, soltar as minhas 2 irmãs, já que está todo mundo já no hospital, né? Vou tentar dar uma força. Enfim, fui para o velório do meu pai, com muito pesar no coração. E quando a gente chegou ali, foi tudo muito rápido, né? Que a gente não pôde velar por causa da doença. Enfim, mas também não pude fazer muita coisa porque todos os meus parentes já estavam entubados, né? Já estavam na UTI, minha mãe. E eu senti um mal-estar, senti minha garganta umbigal, e já liguei para o meu esposo e disse, olha, eu estou sentindo algo diferente, assim. Já fica pensando, deve ser Covid. E aí ele me aconselhou, olha, filha, faça logo o teste. Logo no dia seguinte fiz um teste, uma grande amiga minha lá em Belém me ajudou. E, enfim, deu positivo, estava com Covid. Então, como os hospitais lá estavam lotados, meu esposo disse, olha, você vem urgente para São José. E eu vim com todos os cuidados, vim embora para São José. E aqui eu nunca imaginei que o Covid ia ficar tão intenso em mim, né? Eu fiquei no isolamento social, aqui em casa, no quarto, meu esposo, meus filhos cuidando de mim, mas assim, só levando a comida na porta, sem contato. E
E o meu esposo, com todo aquele cuidado, com todo aquele amor, carinho, bateu na porta e me deu a notícia que o meu primeiro irmão, que era o pastor Jefferson, foi o co-pastor do meu pai. E meu pai saiu do campo que ele estava e ele assumiu. E esse meu irmão, pastor, faleceu. Aí ele veio me dar notícia. Ai, chorei muito, foi muito difícil, mas dobrei meu joelho, agradeci ao Senhor e disse: Deus, meu irmão é teu. E depois, logo em seguida, veio a notícia de que meu outro irmão também tinha partido. Então, só nesse tempo, eu perdi o meu pai, perdi entre aspas, né? Meus dois irmãos partiram para o céu enquanto eu estava no isolamento ali do Covid em casa. Vou dar uma pausa, eu continuo, não sei. Nossa, quanta dor, Rosana. É tanta coisa para falar, né? Mas a gente vai conversando, que nós queremos muito ouvir a sua história. Mas que dor, que aperto no coração, que sofrimento pela perda do seu pai, dos seus irmãos. A sua mãe veio a falecer em seguida. Que aí, quando eu estava em casa, quando eu estava aqui no isolamento, ela estava na UTI. Mas o boletim dela era tão bom, de todos, era tão bom que ela estava reagindo, sabe, reagindo, que quando ela partiu, realmente eu já estava na UTI. Ela e o meu sobrinho, que é filho do meu irmão, que era pastor, de 24 anos, né? Então, eu estava na UTI quando os dois partiram. Quando o meu irmão e os meus dois irmãos partiram, eu estava em casa. Então, a minha imunidade, assim, caiu de tal forma que no outro dia a minha saturação ia lá para... Eu já amanheci me sentindo muito mal, trêmula. Meu esposo veio medir a minha oxigenação, então estava lá em sei lá, 88, já 80, coisa que batia 92. Então ele disse: você vai para a emergência agora. Me pegou e já me levou no hospital. E de lá fiquei direto, já fiquei 45 dias. Nossa, quanta coisa. E assim, vivendo o luto, ao mesmo tempo em risco da própria vida na UTI, depois de tempos já em casa, em tratamento, mas quando a gente é abalado emocionalmente, as forças físicas também caem, a imunidade cai também. Por isso que é tão importante o Ministério de Capelania nos hospitais, porque a gente leva a palavra de Cristo, a gente leva a esperança, leva o perdão de Cristo, e tudo isso faz com que a imunidade orgânica também aumente. Então, fatores muito interessantes para que a gente saiba a importância. Sim. Eu compartilhei com você naquele dia, né, que quando meu esposo trouxe a notícia: seu irmão partiu, o Jefferson, chorei, orei, entreguei ao Senhor, agradeci ao Senhor pelo tempo, mas essa falta de um abraço, né, de você não abraçar, mas o meu esposo, mesmo assim, ele nunca pegou Covid, não, Jesus não vai pegar, mas ele entrou no quarto para me dar notícia do Senhor. Vou ter que entrar, Deus, vou ter que dar essa notícia para ela, vou ter que abraçá-la. E ele entrou no quarto ali, com risco de ser contaminado, porque sabia da minha dor, né? Claro. E já quando ele foi de novo falar do outro meu irmão, quando eu ajoelhei, agradeci ao Senhor por tudo, Deus me deu uma linda visão. Deus me mostrou o meu pai e os meus dois irmãos se abraçando num campo lindo de flores. E eles riam e se abraçavam e celebravam a nova vida com Cristo. Tipo, dizendo assim, acabou. Acabou todo o sofrimento. O meu pai fazia hemodiálise, né? Fazia o caso de 5 anos que ele fazia já hemodiálise. Ele já não estava no campo como ele sempre gostou de estar. Então, eles se abraçavam, sorriam, davam gargalhada em um campo de flores. Aquilo foi um consolo para mim.
que foi aí que eu me levantei e comecei a adorar a Deus. E dizer, Senhor, muito obrigado pelo tempo que o Senhor me deu. Eu sou muito feliz e muito agradecida ao Senhor pelo paizão, pelos irmãos que o Senhor me concedeu. Foram 50 anos da minha vida, lado a lado com essa turma tão doce, tão brincalhona e tão alegre. Eles eram muito conhecidos pela alegria. Que coisa Tiravam sarro até em tremenda. velório. Que... Fazia a gente rir em velório. Que coisa tremenda, né? Em meio a tanta dor, você poder ser confortada pelo Senhor por essa visão. E tanto que eles falaram e creram sobre o céu, sobre essa vida que não acaba com a morte, que tem não continuidade. E que é uma vida plena, com saúde plena, com o novo corpo que o Senhor vai nos dar. E na presença do Senhor eternamente, não existe conforto em mais nada nem ninguém, a não ser na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Conta pra gente, a gente está falando sobre luto, perda e também sobre enfermidade e sobrevivência. Você falou que ficou 45 dias na UTI. Conta pra gente como foi esse tempo, quais as experiências que você teve ali, como foi o seu relacionamento com o Senhor ali dentro. Ai, foi assim, né? Só para consertar, realmente foram 45 de hospital, mas eu creio que foi o que, amor? 3 semanas o meu esposo me ajuda muito. 3 semanas de enfermaria e o resto tudo de UTI. Mas eu vou anotar direitinho. Porque chegou lá, a primeira fazia encher a minha mente de Jesus. Eu sempre falo para algumas pessoas, eu disse, se existe uma coisa que eu aprendi com meus pais sobre a fé e sobre um grande homem de Deus, que é o Rainer Bonk, ele disse que todas as vezes que a alma dele o levava a duvidar de Deus, quando pareceu o caos, as dificuldades, ele disse assim que ele duvidava dos homens, das pessoas, de todos, mas menos de Deus. E isso foi muito forte no meu coração, sabe? Eu falei, Senhor, eu não entendo os teus caminhos, mas eu te dou a minha canção. Doces palavras eu te dou. E eu enchi a minha mente de Jesus, porque eu, com uma formiguinha, jamais poderia brigar com um elefante, não é? Então, a eternidade plantada no meu coração, entendendo a soberania de Deus, isso foi muito forte, foi aquilo que me sustentou. E eu lembro que, como pastores, a gente consolava muitas pessoas, e eu gostava muito de usar as palavras de João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. E eu pude experimentar essa paz, né? O meu filho mandou uma carta para mim, antes de eu descer para a UTI. Essa carta linda dizia o seguinte, ele disse, mãe, o autor das Crônicas de Nárnia, ele disse que ser cristão não é dizer que você não vai passar por conflito, né? Mas você ter paz diante deles. E Deus estava ministrando isso no meu coração, essa paz, sabe? Vendo meu pai partindo, as pessoas que eu amava partindo, e agora eu ali na dor. Então eu senti o Espírito Santo pegando meu lado emocional, guardando, porque chorar eu não podia. Eu já estava lutando para respirar. E todos os dias eu sinto a sua forte mão me consolando. Amém, amém. É alguma coisa sobrenatural. Realmente a paz de Deus que excede todo o entendimento. Não tem explicação, gente. É só o Senhor, é a presença dele. E como foi importante você alimentar a sua alma, se preparar, né? Sabendo que o Senhor estava ali com você. Ele não ficou do lado de fora do hospital ou do lado de fora da UTI. Ele estava ali junto com você, o Espírito Santo de Deus dentro de você, muito vivo, falando ao seu coração o tempo todo. E isso era conforto, era esperança, mesmo vivendo toda a dor do luto somada
a sua luta pela sobrevivência. E conta para mim, sim. Chegou alguma hora em que você pensou em desistir? Pensou em partir também? Ah, sim. Chega assim que, nossa, parece que você esquece das pessoas que estão aqui, né? E pensa, nossa, eu também quero ir. Eu quero parar com esse sofrimento, porque você lutando para respirar, sabe? É tanta dor, é tanto incômodo. Imagine, você fica cheio de atreladas a tantos fios, né? Você não dorme e puxando o ar, as medicações, e ali na UTI vindo as pessoas sofrendo. Você, mais do que nunca, deseja o céu. Então eu entrei com a minha cabeça assim, Senhor, Tu és soberano, Tu és dono da vida. Então, se o Senhor quiser me curar, o Senhor me cura. E se o Senhor quiser me levar, me leva. Mas, faz a Tua vontade. Eu lembro que uma noite eu estava tão sofrida, mas tão sofrida assim, que tinha que pronar. E pronar, eu estava usando 46 litros, amor, de oxigênio. E pronava porque eu saturava muito. Então era 88, 70, eram 2 pessoas para me dar banho. Então, naquele cuidado, eu não queria que ninguém mexesse comigo, porque qualquer movimento, a minha saturação caía. E numa noite eu estava assim, pronando, sofrendo assim, uma dor, aquele ar que você quer puxar e não vem, mesmo com oxigênio. Eu não tinha dormido, eu estava muito cansada, não tinha conseguido dormir desde quando cheguei no hospital. E naquele dia, naquela noite, eu apaguei, mas eu me vi flutuando, sabe? Em cima da cama, totalmente sem os fios, totalmente sem aparelho nenhum ligado a mim, como se Deus tivesse assim, olha, eu vou te dar um descanso. E em um dado momento eu rompia os céus acima das nuvens e eu via um céu azul, uma nuvem tão linda como eu nunca vi, um sol tão maravilhoso, que naquele mesmo momento eu disse, Jesus, me leva, eu sou tua, eu quero ir contigo. Então naquele mesmo momento, quando eu falo isso, eu volto para a cama e acordo, mas antes disso eu me vejo orando e segurando o braço de um senhor que estava numa cama ao meu lado e orando por ele, e eu dizia, seja curado em nome de Jesus, e ali eu acordava, mas desejosa de ter ido. Eu realmente senti muito desejo de ir. Uhum. E se o Senhor sustentou a sua vida e te trouxe de volta para a cama, né? E agora você já está em pé, andando, respirando bem melhor também, é porque Ele tem um altíssimo propósito. A gente nunca sabe o que o Senhor tem para nós. Eu gosto muito deste livro, não sei se você já leu, Antes de Partir, da editora Fiel, Nancy Guthrie, e eu faço com que toda a minha equipe de capelania nos diversos hospitais esteja lendo e acompanhando por este livro, porque é o testemunho de pessoas antes de partir, pessoas que andaram com o Senhor, grandes homens de Deus que se prepararam para a sua partida. E um missionário aqui diz assim, o nome dele é John Eves, e o nome do capítulo é Uma Testemunha na Forma Como Morremos. E ele diz assim, eu disse, Senhor, eu sei que há muitas maneiras em que podemos ser uma testemunha de Ti. Nós podemos ser uma testemunha nos milagres que o Senhor realiza em nossas vidas. Podemos ser uma testemunha ao andar por provações e dificuldades. Podemos até mesmo ser uma testemunha na forma como morremos. Impressionante, porque o Senhor nos dá a oportunidade de sermos testemunhas
em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer momento, mesmo dentro de uma UTI, não é verdade? E eu creio que você teve a oportunidade de levar consolo e de viver Cristo de uma maneira que o próprio pessoal do hospital, os profissionais da saúde, também tenham sido impactados pela sua vida ali. Fala um pouquinho sobre isso, Rosana. Sim, aí depois dessa experiência aí de voltar para de Jesus, então o Senhor me quer aqui mesmo, então vamos lá. Mas desde quando eu cheguei, desde a enfermaria, ali na recepção, em todos os momentos, o Senhor eu sempre via alguma pessoa na figura de Deus trazendo consolo para a minha vida. E eu sempre compartilhando o que estava comigo. E as pessoas, nossa, você já perdeu tudo isso de parentes e ainda está com esse sorriso, com essa alegria. Eu sempre dizia, Jesus, o segredo é Jesus. Jesus faz toda a diferença, não é? E desde a pessoa que ficou no quarto comigo nos últimos momentos ali, antes de eu vir embora também, eu pude orar com ela, a auxiliar de enfermagem, o dia que eu pude ver o sol novamente e dar uma volta, né? Pegar um ar, um fôlego diferente fora do hospital, e eles nos auxiliaram para fora do hospital ali, de cadeira de roda, e o grupo da igreja foi louvar o Senhor lá na frente do hospital. E naquele momento, uma auxiliar de enfermagem que estava conosco, ela disse, se decidiu a Jesus, meu esposo orou por ela recebeu a Cristo porque ela sofria de ansiedade, assim como a copeira também. Ela disse, nossa, me encanta todas as vezes que eu venho trazer o lanche, o café para você, e esse sorriso que você dá com tua dor, isso me constrange. Então isso era muito, muito cotidiano ouvir, sabe? E eu sempre dizia que era Jesus. Começava com Jesus e terminava com Jesus. Que tremendo testemunho. A gente nunca imagina que a gente vai poder testemunhar com um sorriso, mas as pessoas que conhecem a nossa história, o que nos levou até ali, o estado de saúde, e a pessoa estar sorrindo ainda é alguma coisa impressionante e chama atenção. É verdade. Graças a Deus que você pôde viver. Uma das coisas que me ajudou muito, Eleni, foi os louvores, né? Sim. Eu botava o fone e adorava a Deus e ficava ali quietinha, adorando a Deus. E as pessoas diziam, mas incrível como você fica quietinha. E os outros muitos pacientes gritando, chorando, principalmente à noite, parece que, né, eles ficam mais sensíveis. E o louvor, colocava o louvor e adorava o Senhor, falando como adorar a Deus faz bem para nós, como acalma a nossa alma, né? E isso era tremendo, os louvores. A gente chama de sacrifício de louvor, né? Que tremendo, que lindo, que lindo. A palavra de Deus cantada entra mais fundo na nossa alma ainda e realmente traz esse conforto. Que tremendo. Quero ler para você Tem mais sentido. Quero ler para você algumas comunicações de queridos aqui pelo chat. Cristina Santos diz assim: que saudades dos congressos, pois ouvir essa irmã é uma bênção. O trabalho dela de capelania nos hospitais é fantástico, levando ânimo aos pacientes, principalmente aos que estavam em fase terminal. Está falando do meu trabalho, mas está falando do seu trabalho também, o seu ministério de capelania enquanto estava hospitalizada. Nós, como capelania hospitalar, não pudemos entrar em muitos dos hospitais onde nós temos uma sala, temos um trabalho diário, contínuo, mas fomos afastados por algum tempo até que a pandemia diminuísse a sua letalidade também. Em alguns hospitais nós continuamos com as nossas equipes, mas é diferente quando você é um paciente e você é levado ali pelo Senhor mesmo para impactar vidas de pessoas que estão lá dentro. Tanto outros pacientes
como os profissionais da saúde. E você também é uma Sim. profissional da saúde, formada em serviço social, né? E pôde também transmitir a verdade do Evangelho ali com a sua vida, com as reações que Deus lhe deu em meio a toda essa situação. Quero ler para você mais alguns comentários. O Heaven, de Paula Soares, diz: que testemunho esplêndido, Jesus é lindo. E você, pastora Rosana, uma linda mulher com grande testemunho. Que bênção. Amém. Marilson Gomes diz: estou assistindo direto de Vila Paulo Fonteles, na Serra dos Carajás. Que bom! Missionário! Ele é meu tio, missionário. Um beijo pra ele. Que lindo, que lindo! Ele, minha tia. Ele fala: a força e poder de Jesus continuam sobre você. Bênção! Nossa, que meu beleza. Tizão! Que lindo! A Karina Pimentel Moral fala: oramos muito pela Rosana. Verdade. Rosimeire Desidério, minha querida irmã Rosana, Deus te abençoe. Lidiane Santana, você é grande inspiração, pastora Rosana, para todos nós. Amém. A Regina Celia Araújo Carvalho diz: Rosana, sua vida é um exemplo. E várias pessoas aqui. A Ana Ruth fala: tão lindo ouvir você contar seu testemunho de forma tão serena. Isso só pode vir do Espírito Santo. Rô. Lindo. Evelyn Ribeiro Grossi fala: sua esperança uniu nossa comunidade. Que tremendo! A gente não imagina como o Senhor está trabalhando nos bastidores também. Conta pra gente sobre a sua igreja orando por você. Nossa. Conta pra gente como é que foi isso, o trabalho da igreja. Como faz diferença? Olha, muita gente orando por um exército se levantou. Eu nem ouso falar nomes, porque eu não dou conta de tanta gente até fora do país orando. Meu esposo fez um grupo de intercessão, de oração, e era gente, né? A igreja local aqui, a Igreja Batista Missionária de Alphaville, de São José dos Campos, ali na figura da Ana Ruth, da Kátia, da Raquel. Nossa, gente, não faltava. Elas iam, junto com meu esposo, lá para frente do hospital, cantar, adorar com um grupo de irmãos, louvando o Senhor. Ali a gente é tão abençoado, né? Ouvindo aqueles louvores. Eu lembro que quando eu saí, a psicóloga disse: olha, vá, ela já pode ir na cadeira de roda, pegar um sol, olhar lá fora a natureza. E foi aí que nós louvamos, eu louvei o Senhor junto com eles, e a minha saturação foi para 97, foi lá para cima. Então, sentindo o amor da igreja, sabe, o afago da igreja, isso é muito forte. A igreja no Pará também, na figura do pastor Marcelo, pastor Andrés, Angelim, sabe, a Igreja Batista Missionária da Amazônia, onde nós fomos consagrados a pastor também, todos em oração. O meu esposo disse: filha, eu não dou conta, é tanta gente, é tanto amor. Aqui na portaria de casa era a igreja local, a Igreja Batista Memorial de Alphaville de São José, na figura do pastor Sidney também, Sidney Costa e a Kátia. A gente sempre via assim, os irmãos da igreja local, sempre mandando um bolinho, sabe? Era pizza para as crianças que ficaram. Esse amor, sabe, da igreja é que realmente faz diferença na dor. Você vê, a igreja pode estar orando e deve estar orando. Somos um corpo, uma família, a família de Deus. Mas também pode estar praticando esse amor de maneira palpável. Levar pizza na portaria para os filhos, que bênção. Quantas é a melhor coisas... pizzaria da cidade. Que delícia. Quanta coisa a gente pode fazer. Sabe que quando meu marido e eu perdemos o nosso filho mais velho por causa de um AVC nos Estados Unidos, ficamos 12 dias acompanhando na UTI e foi tão impactante o testemunho da igreja, porque eles
a igreja americana ali, aquela igreja pequena, Carrollwood Bible Chapel, eles se reuniram e se organizaram para cada família da igreja levar uma das nossas refeições. Durante 12 dias eles fizeram isso. A família ia lá levar a refeição, sentavam-se Olha que conosco, legal. conversavam com os nossos netos, filhos daquele que estava partindo, com os nossos sobrinhos. As crianças iam lá também conversar e brincar. Conforme a faixa etária, sempre tinha alguém da igreja ali junto. Os adultos, os presbíteros, orando conosco, dando ouvidos, Que chorando legal. conosco e depois se despedindo dele também. Como foi importante isso. Então, assim, a igreja às vezes fica assim, eu não posso fazer nada, pode. Tem muita coisa para fazer, não é É verdade? verdade. E Tem você muita coisa para sentiu fazer. esse amor de perto. Sentia, Os seus filhos sentiram esse amor, né? Seu marido. Tinha caldinho, tinha feijão, tinha, sabe, o tempo todo comida aqui em casa que eles mandavam. Que Um lindo, amor. que lindo. Precioso esse amor da igreja, esse amor de Deus através da sua igreja. Conta para É mim verdade. como é que você está lidando com o luto, porque quando a gente olha em estatísticas é uma coisa, mas quando a gente fala sobre a morte dos outros é outra coisa. Mas a coisa vai chegando Sim. mais perto, e quanto mais perto chega, mesmo que a gente creia em Cristo, que tenha certeza da vida eterna, creia na palavra de Deus, experimente o consolo do Senhor, a gente é gente. E a gente sofre É verdade. também. Como é que tem sido esse teu tempo de luto, Rosana? Então, esse meu tempo de luto é interessante a gente entender que a gente é humano, que a gente é gente, que nós não somos super-homens nem Mulher Maravilha, né? Acho que é por isso que Jesus disse que bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Ele sabia que a gente precisava chorar, né? Então, realmente, eu choro. Todos os dias eu choro. Eu assim, era extremamente apaixonada por eles. Meus pais, então, e eu sou a que mais saí de casa, né? Que sempre estava viajando, ora nos Estados Unidos, ora aqui no Brasil, ora em algum lugar do país, longe deles. E eu choro todos os dias. Eu gosto sempre de estar colocando foto deles no Instagram, no Facebook. É uma forma de mantê-los assim perto de mim. Quando eu acordo, o meu esposo me vê com lágrimas. Ele disse: o que foi? Ele disse: ai, saudade. Saudade deles, que saudade que aperta, que dói, parece que não vai passar. Então choro. Eu evito ouvir muito os louvores e as canções que eles gostavam, principalmente os hinos da harpa, né? Meus pais eram assembleianos, né? De uma história toda da Assembleia de Deus, pastores tradicionais, pastores de toda uma história. Meu pai carregou a mala do Daniel Beck, você tem uma ideia. Então, cantar os hinos da harpa é lembrar muito deles, né? E o nosso último Natal foi cantando o hino da harpa, a família toda se alegrando. Praticamente foi nosso último Natal, a nossa despedida. Então, eu vivo, eu choro, olho foto, trouxe o chapéu dele quando vim de Belém. E eu me permito a isso, sabe? A chorar e a olhar foto e a afagar, assim, meus filhos, lembrando deles. Mas quando eu estou assim muito chorosa, eu imediatamente lembro que eu tenho um marido que o Senhor me deu, eu tenho uma filha e eu tenho um filho que precisam de mim. E se ele não me levou é porque ele tem propósito, né? E aquilo logo passa. E aí uma das coisas que me ajuda muito nesse luto, no consolo, é olhar do outro. Então todas as sextas, tipo hoje, a gente tem missões urbanas. A gente vai levar comida para as pessoas de rua, para as pessoas da rua aqui de São José. Eu abri o meu GR, um grupo de relacionamento, a célula, toda quinta-feira, de pessoas. Então, quando a gente busca a dor do outro,
ameniza a sua, você esquece da sua. Então tenho procurado nesse luto chorar, sabe? Deixar realmente de forma humana isso acontecer, mas não paralisar, né? Não deixar que a tristeza te domine, que não te leve para depressão, que não te deixe no quarto, mas que você chore, mas que você siga em frente. E a gente tem seguido, procurado ajudar a dor do outro. Amém. Rosana, você está vivendo o luto de uma maneira muito humana, mas muito cristã também, no colo do Senhor, chorando no colo dele. Não existe lugar mais seguro, mais tranquilo para se descansar e compartilhar da sua saudade. É claro, né? Eles marcaram tanto a sua vida e esse tempo em família no final do ano foi tão importante, interessante, né? Como Deus nos deixa memórias agradáveis, memórias boas, para a gente usar isso também como consolo. Eu lembro de um filme que eu tenho usado muito na capelania, nos nossos cursos de capelania, Em Busca da Luz, onde se fala sobre tirar fotografias com a alma de momentos especiais. Fotografias que vêm na sua memória, aquelas que você identifica momentos queridos, momentos lindos, momentos que deixaram saudade e você guarda aquilo no coração. E aquilo também serve de consolo para você. É o Deus de toda consolação, e como você disse, você continua em ação, porque você está sendo consolada no colo do Senhor e está levando consolo através de servir essas famílias que estão passando por necessidades. Graças a Deus. Deixa eu ler para você só mais alguns comentários muito preciosos aqui. Ana Ruth diz: foi tão precioso poder louvar a Deus com você nos dias da sua internação. Você no leito, nós em frente ao hospital e Deus nos unindo em meio àquela dor. Que lindo. Isso é uma bênção. E aí a Ana Ruth morava bem em frente, né? Um prédio bem na frente do hospital. Que e coisa. aí ela descia para nos ajudar, louvar o Senhor. Amém. Andréia Castro diz assim: esta paciente deu trabalho, mas não foi para os profissionais da saúde. Satanás teve uma perda enorme que ele não conseguiu vencer. Cristina Santos diz: que maravilha, tenho visto as irmãs compartilhando suas palestras da doutora Rosana. Deus continue te usando para a glória dele. A família Souza Lima diz: parabéns, Rosana, por esse lindo testemunho. Temos desta vitória. Ana Ruth diz: amar você é tão fácil, Rô. Concordo, eu consegui conheci a Rosana faz pouco tempo através da minha amiga, nossa amiga, a doutora Denise Sueilon, uma médica muito especial lá do Hospital Universitário da USP, e ela que fez o link entre nós, e tem sido muito preciosa a nossa amizade. Família Souza Lima diz: parabéns, Deus seja louvado por esse lindo testemunho. Somos testemunhas dessa linda vitória. Deus seja louvado. Maria Lima e Pastor Levi Pereira, Pará. São os meus tios, irmão da mamãe, pastor também. Que lindo. São os pastores, eles eram unicarnes, andavam junto, grudados. Olha só. A Marlene da Silva Viana pede oração pela vida dela e pela família dela, que ainda não aceitaram a Jesus como Senhor. E Luiz Bertalia, faz 3 meses que o Senhor levou minha esposa, estou com minha filha, mas é muita saudade. O Senhor tem nos consolado. Deixa eu só ler para você mais um comentário aqui. Crispina Santos diz: eu estava me achando em falta com Deus por chorar por minha filha que está com Cristo. É normal se derramar com saudades. Era jovem, 37 anos, e foi pelo Covid. Que testemunho maravilhoso. Quanta gente sendo edificada pela sua vida, pelo seu testemunho muito, muito especial.
Rosana, Deus continue te abençoando, restaurando a sua saúde. Amém. Você ainda tem algumas sequelas do Covid, está respirando melhor agora, graças a Deus. Mas Ele tem Verdade. sustentado a sua vida, sustentado o seu marido, seus filhos, o seu ministério. E eu oro ao Senhor que a mantenha, a sustente cada vez mais, para que o nome dele seja glorificado de muitas, muitas maneiras mesmo. Eu quero convidar Amém. você que está aqui nós assistindo também. Nós estamos oferecendo um curso de capelania, consolo emocional e espiritual no luto. E estamos pela Associação de Capelania na Saúde. Foi ontem e hoje também, das 7 até as 10 da noite. E nós vamos estar conversando sobre isso também, sobre conforto de Deus no luto. E eu quero pedir para mostrar a capa de um livreto que eu escrevi nesse sentido. Deus está presente. Amparo de Deus no Luto, Sociedade Bíblica do Brasil. Você pode estar baixando isso pela Amazon gratuitamente e passando para muitas pessoas, porque ali nós vamos estar compartilhando a palavra de Deus de maneira a confortar o coração de muitas pessoas que estão passando pela aflição também. Rosana, uma palavra final para a gente. Por favor, deixe aqui para a gente. A Precioso, palavra, precioso seu a palavra testemunho. final é que tudo começa com Jesus e termina com Jesus. Que Ele seja suficiente na nossa vida. A diferença entre um cristão de verdade é aquele que procura vivenciar realmente Jesus em todos os momentos da sua vida. Quando eu estava na luta, quando eu estava lá mesmo na UTI, eu dizia: Senhor, eu não entendo os teus caminhos, mas eu te darei a minha canção. Então, antes eu só conhecia Jesus de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem, né? Então, que a gente possa experimentar um Jesus acima das dificuldades, acima do conflito, acima da dor. Um Jesus que é suficiente, que a gente entenda que a gente não sabe, mas Ele sabe, que a gente não tem, mas Ele tem, que a gente não é, mas Ele é. Então, que tudo, nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, toda esteja inclinada nele. Quando eu quero me desesperar, quando eu quero, minha alma quer me dominar, eu lembro das palavras doces de Jesus: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele sempre vai saber o que é melhor para a gente. A gente entende, mas Ele sabe de todas as coisas. Que você que está me ouvindo, que você receba o consolo do Senhor, que Ele tem o domínio e o controle de todas as coisas. Tudo é para Ele e por Ele todas as coisas. Que a gente realmente viva esse evangelho, não de falar, mas de viver. Mas realmente de confiar nesse Deus. Muitas vezes a gente se vê na igreja cantando, louvando, e é muito isso, né? Quando você está com a casa cheia, tudo farto, mas quando vem a dor, quando vem os desafios, é aí que você realmente tem a situação para conhecer esse Deus, como você nunca conheceu. E eu lembro do momento que eu não podia me mexer, eu tinha medo de me mexer, porque me saturava, era 2 auxiliares de enfermagem para me dar banho. E aí as fisioterapeutas chegaram comigo e disseram: olha, hoje você tem que ir para a cadeira, porque a cadeira faz você circular melhor, a sua oxigenação, e ajuda você a respirar melhor. Eu falei: não, eu não quero sair da cadeira, eu tenho medo de saturar, isso mexe comigo. Ela disse: não se preocupe, vem 4 fisioterapeutas para tirar você da cama. Cada um pega a ladeira de um lençol e te leva. Eu não vou me mexer. E eu segurei meus braços assim, fechei os olhos. E quando eu fechei os olhos, eu lembrei que naquela cadeira, à noite eu olhava e via aquela cadeira vazia. Só que ela não estava vazia. Jesus estava dizendo para mim: filha, eu estou aqui, papai está aqui, eu cuido de você. E aí ela disse: olha, nós vamos tirar você,
Vamos lá, nós contamos até 10. Contaram lá e me puxaram da cadeira. Eu fechei os olhos e com medo delas me colocarem na cadeira e eu saturar, naquele mesmo momento eu senti Jesus me abraçando na cadeira e dizia: papai está aqui, o Abba está aqui. Eu amo você, filha, tudo vai ficar bem. E aí naquela noite eu descansei, naquele dia eu descansei de tal forma, relaxei a cadeira, que eu passei o dia todo, que as auxiliares de enfermagem ficaram até abismadas. Nossa, ela passou o dia todo. É assim, é um Jesus presente que se revela nas situações mais difíceis da nossa vida, que nunca nos deixou e nunca vai nos deixar. Um beijo no coração e Deus abençoe você sempre. Muito, muito obrigada, Rosana. Foi preciosíssimo o seu testemunho. Que o Senhor a Amém. sustente a cada momento e a todos os seus. Muito obrigada mesmo. Eu estou mandando para sua casa vários livros para o seu consolo também, baseados na palavra de Deus. Obrigada. Um enorme beijo para você e para Beijo. cada um de vocês também. Amém. Até mais, gente. Muito Até obrigada. mais. Beijo. Paz. Acabamos aqui o nosso programa tão especial. Compartilhe e veja no IPP Play. Passe para muitas outras pessoas para que sejam confortadas com o amor de Jesus. Até mais.